Vamos dar início. Nós vamos ter, então, uma mesa redonda sobre nefrologia intensiva, o estado da arte nos métodos contínuos. Eu, de imediato, passo a palavra para o meu companheiro de mesa aqui, o Paulo César, que vai tocar o início da sessão. Obrigado, doutor. É uma alegria estar aqui nessa mesa com pessoas que trabalham dentro da diálise contínua, insuficiência renal aguda. Me parece que, às vezes, a insuficiência renal aguda é um pouco esquecida nos congressos de nefro, né? Ficam aquelas mesas pequenas, né? E a nossa ideia realmente era trazer um pouco da diálise contínua para o Congresso brasileiro. Então, a nossa primeira mesa, nossa primeira palestra, vai ser pelo professor Fernando. O professor Fernando é médico nefrologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu professor, né? Primeiro paciente nefrológico que eu vi na vida foi com ele, né? Acho que ele nem se lembra, mas uma alegria estar aqui com o senhor, doutor, né? E o doutor Fernando vai falar sobre o estado da arte na diálise contínua. Muito obrigado, Paulo. O tempo passa, né? Bom, eu vou fazer um overview, uma visão geral sobre os métodos contínuos de diálise e hemodiafiltração. Acho que podemos... Como é que funciona aqui? Perfeito, está aqui. Então, assim, existe, em primeiro lugar, uma questão semântica. Eu sou meio avesso a essas coisas de palavras, embora eu goste da precisão dos termos. Só para exemplificar, eu não concordo com a mudança do nosso termo consagrado, insuficiência renal aguda, porque a gente copiou os americanos chamando de injúria renal aguda, que é um termo muito menos preciso do que a síndrome que a gente trata, que é realmente uma insuficiência, redução de diurese e diminuição da filtração glomerular. Isso é insuficiência. De qualquer maneira, vamos só voltar aqui. Não? Como é que funciona? Aqui. Existe uma tendência a fazer novas terminologias, às vezes são apropriadas, outras não. A terapia renal substitutiva contínua se propõe chamar agora suporte renal artificial contínuo. Então, eu coloco aqui para a gente tentar chegar nessa mesma língua. Eu vou falar sobre a heterogeneidade nessa síndrome e como é que a gente trata com métodos contínuos em relação a vários parâmetros. Eu ressalto aqui que muito dessas lâminas foram feitas pelo Dr. Antônio Balbinotto, que é uma das pessoas que mais sabe de diálise contínua no Brasil, e eu, infelizmente, não tenho nenhum conflito de interesse. Então, assim, nós vamos falar sobre esses aspectos aqui. O que nós oferecemos como métodos contínuos, quando começar, como fazemos, qual é a dose, até quando, e algumas áreas de interesse do ponto de vista prático e também de pesquisa. Começando pela heterogeneidade, que isso é um problema. Insuficiência renal aguda não é uma doença, é um conjunto de situações que são tratadas sempre em conjunto, mas que têm diferentes origens, diferentes mecanismos fisiopatológicos, e atualmente se chamam os diferentes fenótipos, né? Em diferentes contextos cirúrgicos, clínicos, com práticas diferentes em todos os hospitais. Recentemente saiu uma revisão de 6 unidades acadêmicas nos Estados Unidos e Canadá sobre práticas, e havia uma heterogeneidade
muito grande. Isso acontece, cada um tem o seu jeito de tratar. É um problema. Dentro dos fenótipos, todos esses que estão aí, e, além disso, existe também a questão dos biomarcadores, que podem ser positivos ou negativos, dando diferentes diagnósticos para a síndrome da insuficiência renal. Acho que isso é menos relevante, nós não temos ainda os biomarcadores disponíveis aqui, mas talvez no futuro. Só o que vou falar sobre biomarcadores. Em relação aos métodos contínuos, nós podemos optar por métodos de difusão, de convecção, ou ambos, né? Dando as diferentes terapias contínuas que são usadas. Com os novos hemofiltros para a hemodiálise, o benefício suposto da hemofiltração praticamente não existe. Todos os ensaios até hoje não mostraram diferença entre um método e outro. Então, eu acho que não é um problema que a gente use ou hemodiálise, ou hemofiltração, ou hemodiafiltração contínua, diferentes situações. As indicações são instabilidade hemodinâmica, né, que na maior parte das vezes impede que a gente use hemodiálise intermitente, a necessidade de uma anticoagulação efetiva sem uso de heparina em pacientes de UTI que têm tendência a sangramento, disnatremias, hipervolemia, hipercatabolismo e hipertensão intracraniana. Essas seriam, atualmente, as situações em que se justifica usar um método muito mais caro, que é a diálise contínua, em detrimento dos métodos intermitentes. Quando começar o tratamento, toda essa planilha aqui complicada é só para mostrar que a avaliação inicial depende de vários fatores, do risco de complicações, do status volêmicos, da decisão com a família, parâmetros éticos, etc. O quando realmente tem sido uma questão que vem sendo discutida há muitos anos, vários estudos foram feitos. O estudo mais definitivo sobre o assunto foi o START-AKI, que mostrou que tanto faz iniciar o tratamento com critérios rígidos iniciais ou esperar cerca de 24, 48 horas para que a gente tenha uma melhor evolução do caso. O prognóstico foi semelhante nos dois braços e, pelo contrário, o grupo que dialisou com início mais tardio teve uma menor chance de ficar dependente de diálise. Entretanto, esse estudo tem um detalhe que não é bem percebido pelas pessoas que avaliam. Havia uma pergunta no início, quando o paciente era rolado, se o intensivista ou o nefrologista tinham uma impressão ou uma decisão de que o paciente deveria dialisar ou não deveria dialisar. Ou seja, tinha um critério subjetivo antes. Se havia uma dúvida, aí sim o paciente entrava no estudo. Então, a população-alvo desse estudo é aquele caso em que nós temos dúvida. Então, mantém uma certa subjetividade. As indicações clássicas são essas. Aqui os números refletem os principais estudos, o que eles disseram sobre o assunto, aqui o ALIGN e o START-AKI. Então, acidose, hipercalemia, hipermagnesemia, disnatremia, intoxicação por drogas dialisáveis, sobrecarga hídrica e uremia. Mas há outros fatores que influenciam na decisão, e esse aspecto é o que dá uma certa subjetividade à decisão. Atualmente, o critério que mais estatisticamente se mostra prevalente entre nefrologistas é a questão do equilíbrio volêmico. Mas essa questão do desbalanço entre a demanda e a capacidade, ou seja, o quanto que a doença está trazendo problemas, quanto que a carga de solutos ou a sobrecarga hídrica está prejudicando o paciente e qual a capacidade renal de enfrentar esses problemas, é o aspecto mais decisivo. Muitas vezes o paciente urina 2 litros por dia, tem uma creatinina de 1,2, mas a necessidade dele é muito maior que isso. Então,
Então, a gente deve julgar isso dentro desses critérios. O oposto, o outro lado da balança, é o trauma da diálise, não só pela circulação extracorpórea, pelos riscos do catéter, e por todas as perdas, que no caso da diálise contínua são significativas, de vitaminas, elementos, drogas, aminoácidos, etc., né? E que são problemas com a diálise. Então, isso deve ser pesado. Além disso, para os procedimentos contínuos, 3 grandes aspectos são relevantes: o treinamento da enfermagem, o custo do tratamento e o fato de que a depuração instantânea da diálise contínua não é tão eficiente quanto da intermitente, em situações, por exemplo, de intoxicação por drogas ou hipercalemia. Como eu falei, a sobrecarga de volume atualmente é um dos parâmetros mais importantes para indicar início de diálise, principalmente diálise contínua, porque tem efeito em todos os órgãos respiratórios, nervoso, pulmonar, etc. A remoção de líquido passou a ser um elemento importante na prescrição e algo que está sendo estudado. Muito depende do reenchimento capilar, né, do líquido que está no edema, e parece que existe um balanço que deve ficar no meio termo. O paciente não pode nem ficar com volume a menos, nem volume a mais. A mortalidade e as complicações aumentam nos 2 extremos. Nós temos que dar volume quando necessário e retirar quando ele estiver sobrando. De tal maneira que a mortalidade parece que está numa zona entre 1 a 1,7 ml por quilo por hora de remoção de líquidos. Esse número é variável, depende não só do paciente, mas também depende do momento em que o paciente está. O que se tem muito claro já há alguns anos é que existem fases do status volêmico do paciente. Logo que ele chega chocado, séptico, ele precisa ter uma ressuscitação rápida, depois tem uma fase de otimização, estabilização e, por fim, uma fase em que o líquido tem que ser removido, a chamada desressuscitação. E aí a diálise é relevante. Então, dependendo do momento, nós vamos filtrar mais ou menos o paciente. Quanto de dose nós vamos dar para esse paciente? Esse assunto, que é praticamente pacificado já há muitos anos, pelos principais estudos que foram feitos sobre isso, mostra que uma dose entre 20 a 25 ml por quilo de efluente por hora seria a dose adequada para tratar o paciente. Entretanto, se viu, estudos de levantamentos mostram que 80% dos centros usam doses maiores do que 30 ml por quilo por hora. Então, existe ainda um certo hábito de dar uma dose maior. Isso talvez se deva à subjetividade das indicações, por um lado, mas também porque existe uma faixa entre os 20 e 25, que é a maioria dos pacientes, porém, existe uma faixa acima de 25, que talvez beneficie alguns pacientes hipercatabólicos ou com uma produção continuada e alta de solutos. Enquanto que outros pacientes, por exemplo, com síndrome cardiorrenal, talvez não precisem uma remoção de solutos tão intensa e possam ter uma dose menor do que 20, como mostrou há algum tempo atrás um estudo japonês sobre o assunto. Então, essa questão da dose, apesar de bastante precisa, ainda tem um certo debate. Em relação à descontinuação da terapia, os critérios são também subjetivos, mas geralmente incluem um balanço hídrico neutro, paciente já euvolêmico, com uma diurese crescente e um metabolismo estável. E o importante é não usar diurético para tentar melhorar a função renal artificialmente, porque isso não acontece. Do ponto de vista de novidades daqui para frente, nós temos que imaginar que os métodos contínuos se encaixam dentro de um conjunto de métodos artificiais que suportam o pulmão, como remoção de CO2, ECMO, como a diálise hepática, né, o MARSO e outros,
suporte cardíaco e outras medidas de depuração, como nós vamos ver hoje a plasmaferese, que dão suporte multiorgânico para o paciente. Existe um desejo, que eu acho que é ainda não realizado, de que a gente consiga ter uma informatização desses elementos, dados dos pacientes, do laboratório, do equipamento, para conseguir fazer uma diálise de precisão maior, né? Isso talvez vá desembocar numa terapia com inteligência artificial que consiga ter uma eficiência mais independente dessa subjetividade. Um resumo do que nós falamos aqui, então, não há necessidade de correr para dialisar o paciente, dá para esperar. A modalidade depende da expertise e do local, tanto faz método difusivo ou convectivo, a intensidade ou a dose é essa de 20 a 25, mas tem as exceções. O manejo de líquidos é o mais importante, a anticoagulação nós vamos ver que o Fabiano vai nos contar agora. E, em relação a dialisato e líquidos de reposição, tem aqui uma grande divisão. Nós, por exemplo, fazemos seria uma medicina de precisão, com esse grupo que está aqui, no sentido de fazer uma padronização para o paciente, não para o equipamento, ou seja, fazer uma solução que responda às necessidades dia a dia do paciente. Isso, então, é uma polêmica, porque muitos hospitais preferem soluções padronizadas com menos manipulação. É um assunto a discutir. Obrigado.